Todos nós temos números específicos que possuem grande significado para nós, seja o número da camisa do nosso atleta favorito ou nossa própria data de nascimento. Um número específico mencionado no livro do Apocalipse tem fascinado muitas pessoas ao longo dos anos, e esta é a marca da besta. Na Bíblia, existem duas marcas distintas, a marca de Deus e a marca da besta. As pessoas aceitarão a marca da besta? Existem consequências severas para aqueles que a recusarem. Sem ela, eles não poderão comprar ou vender. Esta misteriosa marca no livro do Apocalipse é um tópico que fascinou e perplexou as pessoas mais do que qualquer outro campo de estudo. Sobre este tópico, um número significativo de livros foi escrito e um grande número de sermões foi entregue. Estudiosos e teólogos ofereceram muitas ideias diferentes sobre isso. Muitas pessoas acreditam que seja um microchip implantado na testa ou que seja uma marca invisível ou visível. Alguns até acreditam que possa ser o cartão de débito ou crédito de uma pessoa. Dito isso, o que a Bíblia tem a dizer sobre esta misteriosa marca? O livro que revela o selo. A marca da besta aparece no Apocalipse. O Apocalipse está cheio de linguagem gráfica. Através da aplicação consistente de símbolos, somos capazes de visualizar coisas que de outra forma seriam incompreensíveis para nós. Deve ser enfatizado que isso é destinado a ajudar nosso entendimento, não a impedir. Muitas pessoas usaram o aspecto muito simbólico do livro do Apocalipse para ignorar ou mesmo desconsiderar sua orientação, como se os símbolos fossem ambíguos demais para transmitir uma mensagem clara. Isso não é de todo o caso, como fica abundantemente claro quando eles são organizados nas seguintes 4 categorias. Alguns são óbvios em seu significado. O dragão ou serpente é o diabo. O lago de fogo é o inferno. O grande trono branco é o assento de julgamento do Senhor. Alguns são explicados no contexto. As estrelas são anjos. Os candelabros são igrejas. Os selos, trombetas e taças são desastres. Em que período de tempo isso acontece? Este evento ocorre após os 2 julgamentos marcantes de Deus. Os 6 selos e 6 trombetas acabaram. A última série de desastres está prestes a acontecer. Na história do mundo, será o pior. Poderes malignos estabelecerão um controle mais forte sobre a sociedade do que jamais tiveram antes. A marca da besta é discutida no Apocalipse 16, considerado a seção de futuro próximo do livro. O Apocalipse capítulos 1 a 5 é a era presente. O Apocalipse capítulo 6 a 16 é o futuro próximo, e o Apocalipse capítulo 20 a 22 é o futuro distante. A marca da besta aparece no futuro próximo. Quem ou o que é a besta do Apocalipse? A marca da besta é referida como a marca da besta, porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta. No livro do Apocalipse, encontramos 3 indivíduos que se unem para formar uma aliança para governar o mundo. O primeiro é de natureza angelical, conhecido como Satanás ou o Diabo. Os outros 2 são de origem e natureza humanas, bestas, também conhecidas como o Anticristo e o falso profeta. Juntos, eles formam uma espécie de trindade profana em uma imitação grotesca de Deus, Cristo e o Espírito Santo. No capítulo 13, as 2 bestas fazem sua aparição. A primeira e mais importante é uma figura política, um ditador do mundo que exerce um domínio ditatorial sobre todos os grupos conhecidos. Ele é o Anticristo, o homem da iniquidade, que não reconhece nenhuma lei superior à sua própria vontade. O termo Anticristo vem da palavra grega antikristos, onde anti significa contra ou no lugar de, e Christos significa Cristo. Essencialmente, o anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou atua no lugar de Cristo. Este conceito está enraizado na Bíblia, particularmente na Epístola de João. O termo anticristo é encontrado explicitamente nos livros de 1 João e 2 João. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o anticristo vem, já agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2, 18. Apocalipse 13, 1 a 3. E o dragão se postou na areia do mar.
E vi uma besta emergindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é um indivíduo humano que aceita a oferta satânica que Jesus recusou, mas ele é também anticristão no outro sentido desse prefixo. Sua ascensão ao poder será silenciosa. Passará despercebida inicialmente, e até aqueles mais próximos da ação serão incapazes de percebê-la. Ele emergirá da população comum. Segundo João, na imagética bíblica, o mar representa a massa geral da humanidade, ou mais especificamente, as nações gentias. Muitos se perguntam como um homem terá o poder de marcar pessoas em todo o mundo. Aqui vemos que ele é um homem a quem foi dado muito poder. Ele tem o poder de fazer guerra contra os santos e de vencê-los. Parece surgir de uma união de governantes políticos, ganhando a atenção do mundo através de uma recuperação surpreendente de uma ferida mortal, presumivelmente em uma tentativa de assassinato. Seu egotismo blasfemo é transmitido por 42 meses. O termo anticristo vem da palavra grega anticristos, onde anti significa contra ou no lugar de, e Christos significa Cristo. Essencialmente, o anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou atua no lugar de Cristo. Este conceito está enraizado na Bíblia, particularmente nas epístolas de João. Uma segunda besta faz com que as pessoas recebam a marca da besta. Como reis de outrora, este rei anticristo terá um profeta ao seu lado. Este profeta é conhecido como a segunda besta. Esta segunda besta é chamada de falso profeta. Este homem é um colega religioso com poder sobrenatural que concentra a adoração do mundo em seu superior. Seus milagres enganarão as nações, pois ele comanda que fogo caia do céu à terra na presença das pessoas. Sua aparência será como a de um cordeiro, um jovem carneiro com apenas 2 chifres. Apocalipse 13, 11 a 15. Então vi outra besta emergindo da terra, e tinha 2 chifres semelhantes à hoste de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Realiza grandes sinais, de modo que até faz fogo descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra por meio dos sinais que lhe foi permitido realizar na presença da besta, dizendo: AOS, que habitam na terra, que façam uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada, e sobreviveu. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Este falso profeta faz com que o mundo receba a marca da besta, mostrando que este evento está conectado à religião. Apocalipse 13, 16 a 17. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. No futuro, uma marca será dada a todos que vivem sob o governo da besta e seu associado. Esta marca será necessária para participar da economia, significando que aqueles que não a possuírem serão incapazes de comprar ou vender qualquer coisa. Apenas aqueles portando um número único em uma parte visível de seu corpo e ou testa serão permitidos para o comércio, e o número só será marcado naqueles que se envolvem na idolatria imperial. Esta ideia de uma marca física necessária para comprar ou vender não é impossível e poderia ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Existem muitas maneiras possíveis de como isso poderia ocorrer, e programas desse tipo estão sendo continuamente propostos e estudados. O número da besta. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria.
Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. O uso de números como símbolos é generalizado. O livro do Apocalipse tem muitos setes, incluindo estrelas, candelabros, lâmpadas, selos, trombetas e taças. É o número redondo da Bíblia, a figura completa, a figura perfeita. 666 é o que chama a atenção. É composto por 6, uma figura que sempre alude à incapacidade dos humanos de alcançar o 7, que representa a perfeição completa. É usado aqui como uma pista para a identidade do último ditador mundial antes de Jesus reinar por 1000 anos. Em latim, 1 milênio. É significativo que 666 seja o total de todos os numerais romanos, exceto 1. No entanto, identificá-lo com base nesta figura será infrutífero, até que sua presença física o torne muito evidente. Muitos indivíduos foram sugeridos como candidatos para anticristo, incluindo Napoleão, Stalin e outros. Não há significado bíblico específico para a palavra marca, exceto por sua conexão com a besta. O termo grego charagma era geralmente usado para impressões em moedas ou documentos. É bem conhecido que charagma era um selo imperial do Império Romano, usado em documentos oficiais durante os séculos I e II. No Novo Testamento, o termo charagma aparece apenas 2 vezes. Ele aparece no Apocalipse e em Ateus 17, 29, que se referem a uma imagem artística. Por que as pessoas aceitam a besta e sua marca? O anticristo é descrito como um homem cuja aparência era mais significativa que a de seus irmãos. Ele será extremamente irresistível para as massas devido à sua personalidade carismática, habilidades de fala e boa aparência excepcional. O apóstolo João acrescenta à conta de Daniel das atividades blasfemas do anticristo, afirmando que todos os vivos serão obrigados a adorá-lo. O anticristo progredirá de ser um líder regional para um líder mundial, um tirano global impiedoso e, finalmente, um deus. Quando ele aparecer em cena, as pessoas correrão para ele como moscas para o mel e farão qualquer coisa que ele pedir. Ele une as nações. Como Daniel prevê, o próximo líder mundial será conhecido por sua eloquência, atraindo a atenção e a administração do mundo. Daniel nos diz que não apenas este orador de língua de ouro falará em termos elevados, mas ele também falará arrogantemente contra Deus. O apóstolo João o descreve de forma semelhante no livro do Apocalipse. A besta foi dada uma boca que falava palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Foi dada uma boca que falava palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. Quem adorará o anticristo? De acordo com Apocalipse 13, 8. Todos que habitam na terra o adorarão. Conforme Daniel 7, 25, o anticristo é um líder de culto. Ele falará palavras pomposas contra o Altíssimo e pretenderá mudar os tempos e a lei. Ele falará contra o Deus verdadeiro dos céus. A terminologia sugere que ele tentará elevar-se ao nível de Deus e fazer declarações a partir daí. 2 Tessalonicenses 2, 4 diz que o anticristo se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que se adora, de modo que se assenta no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele aceitará a adoração das pessoas do mundo. A marca da besta está aqui hoje? Muitas pessoas especulam se a marca da besta mencionada em Apocalipse 13 será uma tatuagem de alta tecnologia ou parte de um plano de um bilionário. A Bíblia deixa muito claro o que é a marca e quando isso acontecerá. Primeiramente, há um requisito estrito de tempo para a marca. As Escrituras ensinam que a marca da besta aparecerá em um momento e lugar específicos na história, mas, neste ponto do tempo, ainda não chegamos a esse momento ou lugar. A razão pela qual a marca da besta é referida como a marca da besta é porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta. Portanto, até que o anticristo esteja governando toda a terra, não pode haver marca, e uma vez que a Bíblia diz que a besta e sua marca não aparecem na terra até o ponto médio da tribulação de 7 anos, então a marca
não pode existir em qualquer forma antes da tribulação. Portanto, qualquer sugestão de que uma marca da besta existe hoje em qualquer forma é apenas um aviso prévio. 666 é o nome codificado de um ditador. No entanto, até que o ditador chegue, é inútil tentar decodificar o número. Quando o ditador chegar, sua identidade será óbvia, e o número 666 o representará. É claro que o ditador ficará aquém da perfeição, que é representada pelo número 7. O que acontece com aqueles que tomam a marca da besta? Perdição para aqueles que adoram a besta. Apocalipse 14, 9 a 11. E seguiu-se a estes um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua cólera, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber a marca do seu nome. Lemos: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe sua marca na testa ou na mão. Como resultado disso, somos lembrados de que há uma relação entre adorar a besta e sua imagem e obter a marca em sua testa ou em sua mão. A marca não será tomada descuidadamente ou por acidente. Haverá clareza suficiente sobre a conexão entre adorar a besta e tomar a marca. Embora receber a marca possa parecer inocente o suficiente para aqueles que habitam na terra, é possível que em suas mentes isso não pareça ser muito mais do que uma simples promessa de lealdade e dedicação ao anticristo e sua administração. Ao mesmo tempo, durante os primeiros séculos do cristianismo, fazer um juramento de que César é o Senhor era considerado pelos pagãos antigos como um exercício inofensivo de obrigação cívica. Lemos: ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, que está preparado puro no cálice da sua cólera. Aqueles que adoram o anticristo serão obrigados a consumir o vinho, que é o resultado da ira intensa de Deus. Este cálice da ira de Deus é comparável ao vinho que não foi diluído e foi temperado com especiarias para torná-lo ainda mais potente, puro. Deus claramente não está satisfeito com aqueles que tomam a marca. Mais de 13 vezes ao longo da Bíblia é dito que Deus tem um cálice de ira. Salmos 75, 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, e o vinho é vermelho, está cheio de mistura, e ele derrama do mesmo. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão dos seus sedimentos. Esta é a ideia por trás do cálice que Jesus quis evitar, se possível, em Mateus 26, 39. Ao contrário de Jesus, que voluntariamente suportou a ira do Pai que nos era devida, seus inimigos são forçados a beber do cálice. Lemos: o vinho da ira de Deus, o cálice da sua indignação. Raiva, ou timos, como é conhecido em grego antigo, é simbolizado pelo vinho no cálice. Indignação, da palavra grega antiga orge, significando raiva com uma disposição estabelecida, está relacionada ao cálice. A palavra típica para a ira de Deus no Novo Testamento é orge, que vem do grego antigo. Apocalipse contém 10 das 11 instâncias da palavra grega antiga timos. Ao invés de explodir em ira, a ira de Deus contra os pecadores é uma postura constante e inabalável contra a maldade e o pecado. No entanto, no livro do Apocalipse, o termo para ira apaixonada é usado com muito mais frequência. Lemos: ele será atormentado com fogo e enxofre. Isso demonstra que a agonia encontrada no inferno é uma forma genuína de tormento, uma que é tanto excruciante quanto repugnante. Apocalipse não contém passagens bíblicas que se assemelham à tendência atual de evitar a condenação. Várias realidades significativas são reveladas neste versículo sobre o inferno e o destino eterno daqueles que estão condenados. Também lemos: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Pessoas que adoram o anticristo e adquirem sua marca passarão a eternidade no inferno,
onde serão sujeitas a sua ira e fúria contra elas. Neste ponto, a realidade da agonia eterna é feita abundantemente clara. A frase "para todo o sempre" literalmente significa "para as eras das eras", que é a expressão mais poderosa de eternidade que a língua grega é capaz de. A marca da besta transforma-se. A marca da besta será vista como uma má ideia quando a taça da ira de Deus for derramada sobre a terra em Apocalipse 16. O conceito das taças, frequentemente referido como as taças da ira ou frascos da ira, representa os julgamentos finais de Deus que são derramados sobre a terra pouco antes do fim do mundo. Basicamente, estas taças são como recipientes da ira de Deus. Por esta época, as pessoas haviam feito muitos males, especialmente sob o anticristo. Então estas 7 taças são a resposta de Deus a toda a calamidade. Apocalipse 16 começa com uma voz alta do templo dizendo: "AOS 7 anjos". Apocalipse 16, 1 a 2. Então ouvi uma grande voz do templo dizendo: "AOS 7 anjos, ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus". Assim, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e uma chaga nociva e dolorosa afligiu as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O primeiro anjo, portando sua taça, aproximou-se da terra e esvaziou seu conteúdo. Imediatamente, uma transformação aterrorizante ocorreu. Aqueles que portavam a marca da besta e adoravam sua imagem, o próprio emblema de sua rebelião contra o Criador, foram repentinamente afligidos. Uma chaga fétida e repugnante apareceu em seus corpos. Pessoas que outrora exibiam orgulhosamente sua marca, agora estão sofrendo e têm chagas dolorosas em sua pele. Essas marcas agora são chagas. O apóstolo Paulo havia escrito aos Romanos: "Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor". Romanos 6, 23. Agora esses salários estavam se tornando dolorosamente evidentes. O resto da humanidade, testemunhando isso, teve uma escolha a fazer. Eles reconheceriam isso como um sinal do julgamento de Deus e se voltariam para ele, ou endureceriam seus corações e continuariam em um caminho de rebelião. Conforme as taças subsequentes fossem derramadas, a divisão entre luz e escuridão, retidão e maldade, se tornaria ainda mais pronunciada. Nestes tempos, as palavras do salmista ressoaram mais do que nunca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31, referenciando o Antigo Testamento. No entanto, mesmo em sua ira, a misericórdia de Deus permaneceu evidente. Este julgamento, como as pragas do Egito, serviu como um aviso. Os eventos descritos não têm a intenção de simplesmente incitar medo, mas de sublinhar as consequências profundas de um mundo que vira as costas para seu Criador. Nesta história, há 7 taças mostrando a ira de Deus. As 7 taças são especialmente importantes porque têm significados profundos e previsões, um chamado ao arrependimento. Notavelmente, mesmo em meio ao desdobramento aterrorizante desses eventos, o coração de Deus permanece consistente. Ele deseja arrependimento e reconciliação. É uma revelação comovente da teimosia do coração humano. Mesmo quando confrontados com o poder inegável e o julgamento de Deus, muitos escolhem a desobediência em vez do arrependimento. A intenção de Deus nunca é destruir pelo bem da destruição. Em vez disso, seus julgamentos são, em parte, destinados a levar as pessoas a uma realização de sua necessidade por Ele. Em essência, as 7 taças do Apocalipse não são apenas julgamentos, mas mensagens. Elas falam da seriedade com que Deus vê o pecado, seu profundo desejo pela humanidade de se arrepender e voltar para Ele, e sua promessa de erradicar o mal e estabelecer seu reino eterno. Para os crentes, elas oferecem esperança, um lembrete de que, não importa quão sombrio o mundo possa parecer, a luz e a verdade de Deus sempre brilharão vitoriosas. Ao refletir sobre as 7 taças, lembre-se de que o Apocalipse não é apenas sobre finais, é sobre novos começos. Além das taças,
reside a esperança de uma criação renovada, onde dor, sofrimento e morte são apenas memórias distantes. Para aqueles que atendem à mensagem e se voltam para a luz, um novo amanhecer os aguarda. Então, por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia nos diz que esses eventos são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Essas coisas acontecerão como parte do grande plano de Deus e nos lembram que Deus está no controle de tudo. A besta e aqueles que adoram a besta encontrarão seu fim quando Jesus chegar. A Bíblia ensina que o reinado do Anticristo chegará ao fim com o retorno de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, que é uma visão profética dada ao apóstolo João, fornece a descrição mais vívida. Apocalipse 19, 19 a 20. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganara os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lemos: E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Algumas pessoas simplesmente não entendem. Tentar lutar contra Jesus e seu exército angelical fora da terra é a coisa mais tola que um homem poderia fazer. Isso pode ser verdade, mas nunca devemos subestimar a tolice e a inimizade do homem para com Deus. Esta é a insanidade incurável do pecado. Lemos: para fazer guerra contra ele. Em outras palavras, é tão improvável quanto o conceito de que Deus veio à terra e foi morto pelos humanos. João não escreveu nenhuma descrição de uma batalha. Esta é uma questão completamente unilateral, mais um ato direto de julgamento do que um conflito prolongado ou guerra. A batalha do Armagedon é a risada de Deus diante do ápice da arrogância humana. Posteriormente, a besta foi capturada e junto com ela o falso profeta. Tanto a besta quanto o falso profeta receberam tratamento preferencial antes do grande trono branco de julgamento realizar sua sessão. Eles foram lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. O dia em que o Anticristo é julgado não é apenas um fim, é o prelúdio de um novo começo, uma fonte de esperança para a humanidade. As cadeias da decepção foram quebradas e o caminho para a redenção se tornou claro, pois diante da escuridão, a luz da verdade de Deus sempre prevalece. Com a derrota do Anticristo, esperança e redenção começaram a despontar no mundo. Aquele dia é um testemunho do poder duradouro da fé e do triunfo. O que acontece depois desse dia? O milênio. Após a derrota do Anticristo, Jesus estabelecerá um reino na terra, frequentemente referido como o reino milenar, porque dura 1000 anos. Durante esse tempo, Jesus reinará com justiça e paz. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4. Com a derrota do Anticristo, esperança e redenção começaram a despontar no mundo. O dia em que ele caiu foi um testemunho do poder duradouro da fé e do triunfo. Foi um dia em que a profecia de Apocalipse 20, 10 se cumpriu, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. Esta marca é uma cópia fraudulenta da marca de Deus, uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Satanás não é um ser criativo. Tudo o que ele pode fazer é imitar Deus. Não nos surpreendemos ao descobrir que isso também é uma paródia satânica de algo que Deus fará. Imita a marca de Deus sobre seu povo. Vemos o selo de Deus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, repleto de visões misteriosas e mensagens, nos apresenta a ideia do selo de Deus de uma maneira muito especial e significativa. O selo de Deus é como um sinal especial de Deus. Mostra que Deus está protegendo certas pessoas, que elas pertencem a Ele e que são verdadeiros seguidores dele. Durante a tribulação, vemos o selo de Deus enquanto o julgamento é retido, até que os servos de Deus sejam selados. Apocalipse 7, 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra,
segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esses servos de Deus receberão um selo protetor em suas testas, contendo de alguma forma o nome de Deus. Aqui, o selo é equiparado ao Espírito Santo, dado aos crentes, como um sinal de sua salvação e uma promessa de sua herança eterna. O ato de selar, conforme descrito em Apocalipse, significa uma marca divina de proteção e propriedade. Em Apocalipse 7:4 diz: E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. O processo de selagem não é apenas uma marcação literal, mas simboliza a preservação espiritual durante tempos de tribulação. Não somos informados precisamente qual é o serviço deles, mas os 144.000 são selados para um propósito distinto e especial. No entanto, o conceito de ser selado como um todo não é restrito a eles de forma alguma. A marca em Ezequiel. Em Ezequiel 9:4, um selo protetor semelhante foi dado aos justos, antes de Jerusalém ser julgada. Neste capítulo, executores são vistos vindo do norte para destruir os idólatras. Aqueles que se opunham à idolatria foram marcados em suas testas por um selo para que não fossem mortos. Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por todas as abominações que se cometem no meio dela. Por isso, podemos ver que o selo de Deus era para proteção. Caim também foi dado um sinal para protegê-lo. Gênesis 4. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Isso nos mostra a importância do livro do Apocalipse. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria aos seus apóstolos as coisas que estavam por vir. João 16:13. Esta profecia foi parcialmente cumprida através dos ensinamentos de Paulo e Pedro, mas foi mais completamente cumprida através da revelação dada ao apóstolo João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Essa revelação dada a João no exílio na ilha de Patmos não é apenas um catálogo de eventos futuros destinados a satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos do fim. É mais profundamente uma mensagem de esperança e exortação para os crentes de todas as épocas. O Apocalipse destaca a soberania de Deus sobre a história humana, a vitória final de Cristo sobre o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra onde a justiça habitará. O Apocalipse serve como um lembrete poderoso para os crentes permanecerem fiéis, mesmo diante da perseguição, e incentiva a perseverança ao saber que a vitória final pertence a Deus. Através de suas visões simbólicas, João comunica a verdade eterna de que Deus está no controle, e o mal, não importa quão poderoso pareça temporariamente, está destinado à derrota. Além disso, o livro do Apocalipse chama a atenção para a importância da adoração verdadeira. Confronta a igreja com a escolha entre adorar o Deus vivo ou se dobrar diante dos ídolos do império, representados simbolicamente pela besta e seu culto. Essa escolha não é apenas uma questão de lealdade religiosa, mas também de fidelidade ética e moral, refletindo-se em como vivemos nossas vidas e como resistimos às pressões para conformar-se aos padrões do mundo que estão em oposição aos caminhos de Deus. O selo de Deus sobre seus servos é, portanto, um sinal de propriedade divina, mas também de proteção e preservação. Assim como os servos de Deus são marcados em suas testas em Apocalipse, os crentes hoje são selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, até a redenção dos adquiridos por Deus, conforme Paulo escreve em Efésios 1:13-14. Esse selo espiritual nos distingue como propriedade de Deus e nos garante a promessa de salvação e vida eterna.
A mensagem do Apocalipse, portanto, não é uma de desespero, mas uma chamada ao arrependimento, à fidelidade e à esperança. Encoraja os crentes a olhar além das circunstâncias presentes para a certeza da vitória de Deus e a realidade do seu reino vindouro. Nesse sentido, o Apocalipse fala não apenas aos crentes do primeiro século, enfrentando perseguição sob o Império Romano, mas a todos os crentes em todas as épocas, lembrando-nos de que, no fim, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 4. Assim, enquanto aguardamos a consumação da esperança cristã, somos chamados a viver de maneira que reflita nossa cidadania celestial, proclamando o Evangelho do Reino, demonstrando o amor de Deus em ação e resistindo ao mal em todas as suas formas. O Apocalipse, com suas imagens ricas e mensagens profundas, oferece conforto, correção e esperança para a jornada, assegurando-nos que no final, Deus fará todas as coisas novas.